que reflete bem o Neymar é o que o Ricas acho que sempre fala. Meteu 5 gols no Paris Saint-Germain numa partida e saiu vaiado. A antipatia que ele consegue gerar no torcedor é um negócio que eu não lembro de outros. Neymar. Mas Neymar não foi fácil. ele que criou. Não, tem toda uma... Desculpe, o Neymar é babaca. O pai é babaca ao quadro. Isso, exatamente. Sabe? Estou contigo nessa. Sabe, eu jamais faria com meu filho o que o pai do Neymar faz com Com ele. É verdade. Essa blindagem, essa infantilização também do... Isso aí, Freud explica. Por incrível que pareça. Usar uma expressão que ninguém usou. Freud explica. Por quê? Ele faz o filho que ele queria ser, pô. Ah, perfeito. Sabe? Ele é um jogador frustrado do União Mogi. Do União Mogi. É verdade. Entendeu? E o filho sustenta ele desde os 12 anos. Então, Agora, você vê o que é a diferença? Relação Dondinho e Pelé. perfeito. Você pega os caras, a gente busca assim Pô, me de... arrepia. Eu tive uma vez, eu conversei com o Dondinho na vida. E eu lembro que eu fiz exatamente essa pergunta. Escuta, você tinha fama de jogar a bola. Você não fica, tem um momento assim que tem uma invejazinha do seu filho? Eu tenho orgulho do meu filho. Claro. É isso. Silvio, mudando um pouquinho assim, mas falando de Copa do Mundo ainda, assim, assim, mais uma vez está provado assim assim, essa coisa de ser jornalista, de ser repórter, né? E nesse trabalho de investigação, que até rendeu um livro, que é sobre a Copa da França, né? Sim. Né, de 98, e fala do quase campeão, né? Brasil quase campeão do século. Quase campeão do século, né? O Juca que foi me ligou e disse, mas por que o quase campeão do século? Eu falei, Juca, terminou o século com um fracasso lamentável por incompetência da própria direção da seleção brasileira. Isso, E nesse livro você é resultado também da sua... Uma reconstrução do episódio do Ronaldo, né? Explica pra gente. A ideia de fazer aquela reconstrução nasceu de uma... Não vou dizer que foi uma coincidência. Quando aconteceu, eu lembro que o Ângelo era o pai, o Máximo Moratti, presidente da Inter, a quem eu já conhecia, por questões do cálcio, eu lembro que ele foi ao jogo. Eu não estava na França. Veja bem. História posterior. Mas eu liguei para o Moratti e disse, escuta, ele escreveu um artigo sobre o fato de você ter ido com a sua mulher, teus filhos, todo mundo de camisa amarela, para ver o Ronaldo jogar, né? O Ronaldo está jogando ainda. E ele falou, eu se soubesse o que tinha acontecido, soube depois que ele tinha sofrido uma convulsão, eu teria descido ao vestiário, eu não teria deixado ele jogar. Mas como? Se eu ia invadir o vestiário, eu ia, o cara é meu patrimônio, pô. Eu não ia deixar o meu patrimônio se desvalorizar. Por quê? Ele usou até uma palavra que existe em português, mas é pouco conhecida. Ele disse, qualquer problema médico que aconteça no dia ou na véspera do jogo não é o melhor viático para se resolver o problema. Viático é o melhor caminho, o melhor veículo, melhor condução, não é o melhor transporte. Eu disse, meu Deus, pô, que tem alguma coisa aí que eu não... E aí comecei a investigar. Fui passar uns dias na Europa, entrevistei gente. Aquela história, você não vai entrevistar o dono do hotel. Claro. Você vai entrevistar o guarda que estava na rua. Sim. Né? Quando eu soube da história da bicicleta, que pouca gente conhecia. Depois se reconheceu, depois se admitiu que de fato
a esposa do Ronaldo, que hoje é a esposa do Júlio César. Do Júlio César. Meu Deus, como é o nome dela? Suzane Werner. Suzane Werner. A Werner. Oi? Suzane Werner. Suzane Werner. Isso. Tinha ido tinha ido visitar o Ronaldo. E que o Castelo, eu disse, mas como é que ela foi visitar se não deixaram ela entrar? É que o cara disse, não, ele pegou a bicicleta do guarda. Ele foi de bicicleta do guarda, e ele devolveu a bicicleta. Não, a gente achou a bicicleta jogada num canto. Como as bicicletas jogadas? Não, a bicicleta estava quebrada, tal que. O Ronaldo deve ter feito qualquer coisa, ou ele errou na direção e tirou a bicicleta. Aí você pega uma coisa e vai puxando o fio. É o repórter. E cheguei à informação de que ele, na sua infância, tinha um irmão que adorava ver filme de vampiro, de filme de terror, e que, como o Ronaldo tinha medo, ele obrigava o irmão a ver os filmes. E o Ronaldo acabou ficando com... Tanto que essa história foi bem feita, que foi publicada em livro, foi o Jornal de Brasília, na época, o Correio Brasiliense, publicou o capítulo inteiro que se refere ao Ronaldo, e nunca ninguém desmentiu. Nada. Não desmentiram uma linha do que eu contei. Como no episódio Maradona, que eu reconstituí, além do que eu acompanhei na Itália, e além do que eu acompanhei nos Estados Unidos, eu reconstituí na Argentina, depois anos de história. Esse é o trabalho, eu acho, que eu aprendi isso eu aprendi isso no dia em que o irmão do Mino chegou para mim e disse: você é o cara que escreve sobre política americana na Veja, não é? Eu sou o responsável. É você que fez a matéria sobre a morte do Luther King. Fiz, a Veja não existia, mas a gente fazia os números zero. Tinha feito a morte do Luther King e tinha feito a morte do Bob Kennedy. Como? Reconstituindo. Você não vai entrevistar um morto. Claro. Você tem 60, 70 pessoas para entrevistar. É que nem a história do Frank Sinatra está resfriado, né? Aliás, você vê, você puxou um... Eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos em 72, fiquei lá até 73 e fui para a Universidade de Stanford. Grande. Tinha um monte de coisa que eu podia fazer lá. O que eu fiz? Eu fiz um curso de Psicologia da Comunicação e um curso de Novo Jornalismo. Quem dava aula? Gay Talese? Tom Wolfe, Gay Talese, Jimmy Breslin. Os papas. São os papas. Até em 73, eu lembro, que estava no começo a investigação do caso Watergate, o Bob Woodward foi lá passar um dia com a gente. Então, eu comecei a ser um leitor ávido desses caras. Tá bom. O Honro Vendetta é isso. Eu tive nos Estados Unidos, tive na Itália, entrevistei gente. Eu tive uma noite com o John Gotti. Tá. O próprio. Ele gostava de dar. Ele era um cara muito charmoso. Sedutor, o cara era difícil de entrevistar ele. Eu com ele numa boate em Nova York, tomando um gin Boodles com ele, que é o gin. Rapaz, você toma uma verbaeira? Essa idade não tem lá na verdade. Essa idade tem. Gin Boodles. E eu lembro que uma hora eu perguntei para ele, eu tinha feito trocentas perguntas, ele respondeu a todas. E uma hora eu perguntei, mas escuta, você está me respondendo essas perguntas? Você sabe que eu vou escrever um livro que eu vou falar sobre isso? Você não tem medo? Eu falei, não. Disse, por quê? Porque essas coisas, mais dia menos dia, alguém vai saber. Então eu prefiro que seja contada para alguém que tem sangue siciliano, porque eu sei que você não vai ser desonesto comigo. Olha aí, é ormentar. É isso aí. É ormentar. E acabou virando. Isso foi em 88, 89. O livro saiu
no fim dos anos 90, começo dos anos... Espetáculo. Já no começo de 2000. Para a gente fechar a história do Ronaldo lá. Você estava falando da bicicleta, do irmão que obrigava o Ronaldo a assistir filmes de terror, né? E como é que isso tudo se mistura para naquele episódio da convulsão. Também um acidente. Eu cuidava da cervejaria Continental. Numa certa noite, aparecem 2 jogadores que estiveram naquela seleção, que gostavam de tomar uma cervejinha, não vou dizer os nomes, porque quando eles descobriram que eu ia escrever a matéria, pelo amor de Deus, não vai botar o nome da gente, não vou botar o nome de vocês. E me contaram que o Ronaldo estava com umas revistas Playboy na concentração, naquela noite. Estava sem mulher. Suzana já tinha voltado. Suzana já tinha voltado. Ele tendo que aguentar aqueles comentários nefastos de que a Suzana tinha tido um caso com o Pedro Bial, que ela tinha tido um caso com um jogador americano. Então, nojentice. E o Ronaldo soma-se a isso. A síndrome de pânico, a tensão da véspera da Copa. Tudo na cabeça do cara. Tudo na cabeça do cara. O melhor do mundo, né? Do mundo, com 20 anos. Tendo que ganhar a Copa na França, da seleção da França. Dormiu muito mal à noite. E a convulsão que efetivamente houve, não é que ele tenha tomado. Dizem que a Suzana. Dizem não. Ela deu um remédio para ele. Que é a história. Se ele jogou fora o remédio, onde estará? Qual é o quarto onde ele ficou? Esse aqui. É a privada. Enfia a mão sem nojo e o remédio estava no sifão da privada. Esse remédio foi entregue ao Moratti. Eu sei porque sou testemunha desse episódio. Eu vi o remédio. Ele não tomou aquilo. Tanto que jogou fora. Era um suposto calmante, uma bobagem. Quase que um placebo. Mas ele somou tudo aquilo e teve realmente uma convulsão. Entendi. A convulsão foi confirmada, por exemplo, pelo César Sampaio, que inclusive ficou com uma marca no braço. Sim. Exato. De tentar puxar a língua do Ronaldo para fora. E aí, os jogadores, esses 2 que me contam o que aconteceu depois, trauma na delegação, o Zagallo demora 2 horas para saber o que tinha acontecido. Mandam o Ronaldo para Lelila, que é o hospital. Quando eu fui, conversei com os caras lá. Recomendação que o Ronaldo não jogasse futebol. Lógico, óbvio. Tá certo? E segundo os próprios jogadores, o Edmundo escalado para jogar. Sim. Entra o Ricardo Teixeira. Vai jogar. Vai jogar na bala. E o Zagallo afinou. Afinou? Não tinha líder no time? Não tinha líder. Não, o time de rachou. Então. O lado do Leonardo e o lado do Dunga. Lado do Dunga não, o lado do Leonardo pode tudo. E ele entra em campo para jogar. O Edmundo, puto da vida, lógico, tá escalado. Deu um chute no banco e machucou a canela. Tanto que o Edmundo entrou mancando. E nisso tudo, sem comando, quer dizer, entra o Ronaldo, tira o Edmundo o Edmundo foi substituído 5 minutos antes do time entrar em campo. Que decidiu que o Ronaldo ia jogar. Eu me lembro, eu estava lá.
pela ESPN, né? E lá no Saint-Denis, estava lá dentro do Saint-Denis, aquela parte de imprensa lá naquele interior lá. E, quando saiu a escalação do Brasil. Sem o Ronaldo. Sem o Ronaldo, com o Edmundo, todo mundo, mas o que aconteceu? Quem estava lá não sabia o que tinha acontecido. Não, e o Galvão Bueno, na Globo, quando ele descobre, isso é boicote contra o Brasil. Pelo amor de Deus. Gente. Deixa eu fazer só uma última. Vamos encerrar com o vídeo, então. Vamos encerrar e eu vou pegar uma colinha aqui minha. Vai pegar a colinha. Antes do vídeo ler a colinha, ô Silvio, fala um negócio pra mim. Das pessoas que você disse, eu ia falar nisso, você falou antes, você é econômico com essa palavra gênio. Né? Eu queria te dizer o seguinte, dos caras que te vem na cabeça, por exemplo, o Luquino Visconti é gênio? Não. Não é gênio o Luquino Visconti. O Miles Davis? Não. Bach? Sim. Bach é gênio. Silvio Lancelotti é gênio? Não, imagina. Silvio Lancelotti é um... Silvio Lancelotti é um, como dizia aquela canção do Belchior, um pobre jovem que gostava dos Beatles e dos Rolling Stones. E que nunca se decidiu se era Beatles ou se era Rolling Stones. Tá. Porque tem dia que eu sou Beatles e tem dia que eu sou Rolling Stones. Sensacional. Aproveitando esse gancho, peguei lá no blog. Olá. Aqui é o teu perfilzinho assim, né? Jornalista, ex-lutador de boxe. Não. Arquiteto. Não, isso Eu sei. Na Wikipedia. Eu sei. Não sei nem quem escreveu isso. Não, mas então. Compromete. Mesa-tenista, massoterapeuta, gastrônomo, chapeiro, escritor e blogueiro. Eu sei que isso aqui é coisa, né? Mas eu peguei eu não sei como é, uma coisa que você botou lá, no dia 22 de... Não, eu não botei nada lá, não foi que eu não escrevi aquilo. Não escreveu? Não, nem sei quem escreveu. Não, esse aqui, ó. Mas mesmo assim, eu vou falar, e se não for, tudo bem, mas eu vou continuar. Não, minha biografiazinha está no meu blog. Não, eu sei. Mas você disse isso aqui. Às vezes eu me pergunto se existe alguma coisa que eu não fiz nessa vida. É teu isso? Não. Em cima dessa história, eu às vezes consulto a Wikipedia, mas eu tenho... Há controvérsias. Eu não sei quem botou isso lá. Quem escreveu isso lá. Acho que não fez por maldade, fez tentando me homenagear. Tá bom. E eu já tentei várias vezes editar esse texto, eu não consigo. Porque eu não tenho a senha para entrar. Sim, tá bom. Quem botou lá, eu já pensei, vou tirar do ar? Não, deixa pra lá, vai. Sabe por quê? Quando a lenda é melhor do que a história, imprima-se a lenda. Isso, exatamente. Agora, exatamente. Vou te responder, porque o Jô Soares, uma vez, numa entrevista que fez comigo, perguntou: Silvião, você é arquiteto, você fez gastronomia, você escreve sobre futebol, você cobriu a Olimpíada. O que você não fez na vida? Isso. Eu falei: Jô, eu não fiz duas coisas. Uma, porque é impossível. Eu não tive um orgasmo feminino. A outra, porque eu não gosto. Eu nunca dei o loló. Maravilha! Aí, então eu vou terminar com uma historinha aqui, né? E pedir para você falar o que é o seguinte. O Chico Buarque de Holanda contou uma história sobre o Vinícius de Moraes, que um belo dia perguntaram para o Vinícius se quando ele morresse, Vinícius, ele queria voltar uma pessoa diferente do que ele é, do que ele foi e tudo. Ele falou: não, eu quero voltar fazendo tudo o que eu já fiz na minha vida, só com uma coisa eu pediria, com um pinto um pouquinho maior. Conheço a história. Você voltaria numa outra vida sendo esse Silvio Lancelotti que a gente conhece? Sem dúvida, porque eu gosto de mim mesmo. Eu sou um crítico severo a mim mesmo, mas eu acho que eu mais gosto de mim do que eu não gosto. Eu certamente, se voltasse, eu não cometeria
alguns erros que cometi, ou por precipitação, ou por excesso de paixão, ou por burrice mesmo, porque, como dizia um dos meus ídolos, que é o Essa de Queiroz, ninguém está ao abrigo de uma silabada. Isso aconteceu, eu até contei essa história publicamente. Eu era tão amigo da Elis Regina, que eu acompanhei a gravação do disco dela, no qual ela tinha ficado de colocar aquela canção que eu amo aos nossos filhos, do Ivanins. Essa canção que foi, de certa maneira, polida aqui no piano que eu tinha em casa, porque o Ivan vinha comer pizza aqui no meu quintal, quando ele fazia show em São Paulo, e eu pedia para ele, pô, toca os nossos filhos, toca os nossos... Pô, o Ivan tocava 20 vezes os nossos filhos no meu piano, só o piano que era da minha ex-mulher, na verdade, só para me agradar. E a Elis acabou não pondo Mas eu escrevi, olha só, essa é a grande cagada da minha carreira profissional. Eu fiz uma resenha do disco da Elis e coloquei a interpretação de Elis aos nossos filhos e tal, e o disco saiu e não tinha. E aí faço o que na vida? A revista de hoje embrulha o peixe de ontem. O que eu fiz? Eu escrevi um pedido de desculpas ao leitor, contando a história, como estou contando agora. Fiz a matéria sem ver o disco pronto, Como dizia essa de Queiroz, ninguém está ao abrigo de uma silabada. Eu devo ter cometido várias silabadas, né? Mas sabe que uma das razões pelas quais eu jamais voltaria a outra pessoa é porque eu jamais teria filhos diferentes dos que eu tive. Oh, bonito, hein? Que bonito, senhor. Se há um motivo de extremo orgulho na minha vida, é que eu tenho os meus filhos todos são independentes, são devidamente preparados para o que fazem, são muito competentes no que fazem. Cada um faz aquilo muito melhor do que eu faria se estivesse no lugar deles. Eu sinto que alguma coisa de muito útil eu fiz na vida foi ter produzido filhos que são de alegrar um pai e que não são de envergonhar um pai, como tem alguns filhos por aí que ficaram famosos, infelizmente, nesses últimos anos. Tá certo. Silvio, da nossa parte, não vou dizer quais são esses filhos, com todo respeito. Sim. Tá ok? A gente encerra o Futebol Maloquinha agradecendo imensamente ao Lancelotti. E quero dizer assim que é uma honra pra gente, porque eu tenho você na minha vida desde garoto, né? Aprendi muito com você. Quando a gente vai para o jornalismo, a gente traz referências, né? E eu lembro que eu penso muito nisso, né? Você em 90, querendo fazer algo diferente. Eu que tive que criar todos os meus empregos em jornalismo, né? Sempre tive você dessa forma. Então, eu, Marcelo, Escobar e o Ovidio, a gente agradece. Muito obrigado, Silvio. Obrigado a vocês. Olha, se tem, para finalizar com uma outra frase que não é minha, se tem uma coisa que eu sempre digo, as pessoas que começam a trabalhar comigo, esse é um conselho para os jovens jornalistas, trabalhe hoje como se você fosse, viva hoje como se você fosse morrer amanhã, mas aprenda hoje como se você fosse eterno. O que você aprende hoje vai servir para a sua vida. E eu, com certeza, aprendi com vocês hoje. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Boa, valeu. Obrigado. Porra, meu. Poxa vida, que papo bom.